Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que também nos acompanham pelas redes sociais. É um prazer enorme estar aqui nesta noite de sábado. Agradeço ao convite de todos os irmãos desta casa. Agradeço a intuição, o amparo da espiritualidade amiga que está ao nosso lado, né? Nos preparando para vir aqui conversar um pouco com vocês sobre esse tema, ao qual que fala-se tanto no meio espírita, né? E fala-se tanto de modo vulgar na população que não é espírita, que é sobre a mediunidade. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a mediunidade de efeitos físicos, mas para que a gente chegue lá e a gente ter uma ideia de que realmente o que é isso aí que a gente está falando, que tipo de mediunidade é essa, o que é que acontece realmente, é necessário que a gente tenha uma base. Para a gente ter uma base, a gente precisa ter uma noção de, enfim, o que é a mediunidade? É algo excepcional? É algo que só uns têm em detrimento de outros? As pessoas que desenvolvem mediunidade, elas são melhores do que os que não desenvolvem? Ou elas são mais devedoras? E tudo isso são mitos que a gente precisa esclarecer. Que não é nada demais, que não é nada excepcional, que é algo muito comum, mas é algo que precisa ser entendido, é algo que precisa ser esclarecido, para que não se torne algo de fenômeno, único e exclusivamente. Então a gente vai começar a noite de hoje com uma mensagem de Emmanuel, que está nesse livro aqui, ó, Estudando a Mediunidade. O autor é Martins Peralva. Emmanuel nos dá uma mensagem no ano de 1956, através de Chico Xavier. E é muito interessante a mensagem dele, porque esse livro já começa nos instigando ao estudo, né? E ao raciocínio dessa faculdade que é a mediunidade. E ele começa dizendo que, sim, meus amigos, observem uma cachoeira. É um espetáculo de beleza rara, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência, impressiona pelo ruído. Está à frente de uma cachoeira, quem nunca esteve, ou que está olhando às vezes num vídeo e você vê aquela queda d'água, é algo que impressiona. Impressiona pela beleza, impressiona pela imponência, né, que aquela água tem, aquela força que aquela água tem. Impressiona pelo magnetismo que ela gera, né? Então, entretanto, para que se faça um alicerce de benefícios mais amplos, para que aquela água ela se transforme num benefício, não é só a beleza, não é só encantamento, para que aquela água daquela cachoeira, aquela força, ela tenha uma finalidade mais nobre, é indispensável que a engenharia compareça disciplinando-lhe a força. Então, a queda d'água da natureza, a queda d'água de uma cachoeira é algo que está na natureza. É bela, é imponente, nos causa muitas impressões, mas para que ela tenha de fato uma finalidade, precisamos do auxílio daqueles que estudam, para que reverta aquela força da natureza em algo realmente útil. Nós aqui estamos falando única e exclusivamente da natureza, certo? Então, assim também a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte. Assim como a queda d'água nasce em qualquer parte do universo, em qualquer país, assim a mediunidade. Ela nasce em qualquer parte, em qualquer pessoa. Não é um patrimônio exclusivo de um grupo, nem um privilégio de ninguém. Como eu falava aqui no início, a mediunidade não é um patrimônio único e exclusivamente dos espíritas. Apesar que muitos irmãos não conseguem nem entender
que eles têm a faculdade mediúnica aflorando em desenvolvimento. Mas ela não está restrito a um grupo, ela não está restrito a um segmento religioso, certo? E também não é privilégio de ninguém dizer, rapaz, eu não tenho mediunidade, não. Eu escuto muitas pessoas dizer isso. Eu acho que eu não sou médium, não. Inúmeras são as manifestações mediúnicas e às vezes a gente não tem nem noção que a gente tem. Né? Contudo, para que se converta esse manancial de auxílio perene, assim como a cachoeira é um manancial de auxílio, através da queda d'água, existe, com o auxílio da engenharia, a geração de energia que vai favorecer a tantas pessoas, a hospitais, a comunidades, assim também a mediunidade. Ela também será convertida num manancial perene, um manancial que não tem, não é um tempo, é perene, é sempre, né? E é imprescindível para isso que a doutrina espírita, aí sim, lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos, e só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. A mediunidade, bem dirigida, através da orientação da doutrina espírita, e agora a gente tem que dizer sim da doutrina espírita, porque esta doutrina, através de Kardec, nos trouxe um manancial de ensinamentos, de esclarecimentos, ao qual nós podemos transformar essa energia em uma ajuda perene, em um trabalho de auxílio perene, que a mediunidade nada mais é do que uma doação de amor em prol de todos que necessitam de ajuda, encarnados e desencarnados. Estudamos, pois, sobre as diretrizes kardecianas, como eu falo aqui, sobre as diretrizes kardecianas, para que não caiamos no fenômeno único e exclusivamente, que nos traça um seguro caminho para o Cristo de Deus, por intermédio da revivência do Evangelho redivivo. Não existe mediunidade em equilíbrio divergindo do Evangelho redivivo, dos ensinamentos do Cristo, que é simples e puro, a fim de que a mediunidade e os médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Então, a gente começa a nossa conversa desta noite com essa mensagem belíssima e esclarecedora do nosso irmão Emmanuel, nos chamando, nos convidando ao raciocínio claro, a essa fé raciocinada do que realmente é a mediunidade, o que fazer dessa mediunidade, como doutrinar essa força que chega até nós. Por que comigo? Melhor, para que com cada um? Qual a finalidade dessa mediunidade na vida de cada um e o que você pode ser útil para os seus irmãos que estão ali ao seu lado e para os irmãos que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas que é de suma importância essa doutrinação primeira do médium. Então, continuando e agradecendo sempre, né, a orientação de Emmanuel, esse espírito que teve uma longa trajetória até chegar nesse despertar dos verdadeiros valores, nós continuamos a noite conversando que aquele que se atira à fenomenologia, apenas ao fenômeno, aquele que fica ligado, você consegue conversar com os espíritos e você vê espírito? E você psicografa? Manda uma mensagem aí para mim. Fujamos desse impulso. Fujamos desse impulso. Então, aquele que se atira à fenomenologia mediúnica, sem os petrechos indispensáveis, ou aquele que é arrastado a ela pela mediunidade indisciplinada, e nós sabemos que existe e como existe,
ou desgovernada, estará se expondo aos riscos imprevisíveis para o seu equilíbrio emocional e orgânico. Emocional e orgânico. Uma mediunidade em desequilíbrio, uma mediunidade irresponsável, trará grandes prejuízos para a sua organização física também e emocional. Porque existe uma ligação que nós sabemos, é como a rádio, que a gente sintoniza. Então, se a gente sintoniza espiritualmente com os irmãos desencarnados e a gente faz dessa sintonia algo de forma desgovernada, algo de forma irresponsável, nós fatalmente estaremos criando prejuízos para a nossa organização psíquica, sim, emocional, porque nós estamos ali à mercê dos irmãos que são menos esclarecidos, que estão aqui ao nosso redor, porque não conseguem perceber a ajuda de espíritos mais evoluídos. Porque nós sabemos, meus irmãos, que hoje aqui temos algumas pessoas, quantas cadeiras vazias, não é? Quantas cadeiras vazias do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Com certeza o salão está repleto, o salão está cheio. Assim é a nossa vida, assim é o nosso cotidiano. Nós estamos rodeados de irmãos que não conseguem se desprender aqui desse plano, que ainda estão amarrados às sensações, aos sentimentos, às vezes bons, de saudade, de apego, aos sentimentos da revolta, aos sentimentos do ódio, do rancor, do sentimento de vingança, e continuam ao nosso lado. Então, se nós temos esse canal de ligação com esses irmãos desencarnados, e nós não nos educamos através das obras kardecianas, sim, das obras kardecianas, porque elas são fontes de esclarecimento. E não de esclarecimento puramente porque do achismo, mas de comprovação. Nós entraremos em grandes prejuízos e passaremos a ser joguetes nas mãos desses irmãos. Justo e mesmo necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar com firmeza e decisão os degraus da evolução consciente e definitiva, convertendo-se assim em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor. Então, fantástico essa passagem, né? Através do estudo e do trabalho. É necessário estudar, é necessário trabalhar. Trabalhar, mas André, todo trabalhador, todo médium, ele precisa estar numa mesa mediúnica. Que bom que ele consiga, né, se doar através de uma reunião mediúnica séria, porque ali é um momento que você está em meditação e que você está dando a oportunidade de alguns irmãos chegarem até você, você está doando o seu fluido vital para que aquele irmão consiga se manifestar. Esse é o trabalho. Necessário se faz o estudo, o esclarecimento. Não é chegar, eu vou fechar os olhos porque eu sou médium e eu vou ajudar. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, nem necessariamente precisa ter a comunicação, mas a doação já está ajudando. E junto a isso, não adianta eu ser uma pessoa fria, que estudo, que tenho todas as obras kardecianas, as obras auxiliares, na ponta da língua. E não tocou aqui. O conhecimento chega para que a gente tenha o despertamento, para que a gente fuja da fenomenologia. Então, nós temos o despertamento. Imprescindível se faz que esse conhecimento desça até o nosso coração, que transforme aquelas informações em sentimento, em amor, em caridade, em agradecimento à espiritualidade superior, de ser instrumento da vontade de Deus, para que assim as nossas mãos possam realmente ter uma finalidade útil. Quando eu digo as nossas mãos,
são as mãos que escrevem, são as mãos que auxiliam, que cuidam, que senta ali atrás e vai partir os legumes para fazer uma sopa. Será que só existe o trabalho mediúnico quando a gente está numa mesa mediúnica? Será que aqueles irmãozinhos, como eu falava até bem pouco, que nos acompanha de outrora, esses espíritos devedores que ainda somos todos nós, por isso que estamos aqui, nesse planeta de provas e expiação, somos espíritos ainda galgando esse degrau, espíritos devedores. Será que nós sempre fomos espíritos bons, pessoas boas, que só praticou o bem, que perdoou? Não, meus irmãos. Cometemos, sim, equívocos em outras passagens, por isso estamos tendo essa chance. E que bom que nós estamos tendo um despertamento. Deixemos que esse despertamento toque o nosso coração, para que as nossas ações sejam de acordo, coerente com o nosso entendimento intelectual, com o nosso entendimento que os livros nos trazem. Por quê? Quando a gente está na prática do dia a dia, nós estamos sendo observados. Aqueles irmãozinhos que estão ao nosso lado, alguns por afinidade e outros porque somos devedores, eles estão ali, olhando, está estudando, está estudiosa, está falando, ela está praticando o que ela fala. Então, o trabalho mediúnico não se resume a uma hora que nós nos encontramos. O trabalho mediúnico, ele é simplesmente 24 horas dos nossos dias. Mas eu não faço nenhum mal a ninguém. E os teus pensamentos? Onde anda a tua casa mental? O que é que você está deixando entrar nas portas da tua casa mental? Então, gente, nós somos seres encarnados, mas nós somos espíritos momentaneamente encarnados. Né? Esclarece os instrutores espirituais que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Eu falava há pouco o que nós pensamos. Se a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos, se nós pensamos algo que não é legal, se nós julgamos, se nós criamos situações indesejáveis, nós estaremos nos conectando com quem? E o mais interessante de tudo isso, nós temos a responsabilidade, porque nós temos agora a informação. Então, quem nós estamos chamando através dos nossos pensamentos? Porque não adianta só falar, meus irmãos, não adianta só se instruir. Precisamos colocar em prática o que nós estamos tendo, essa grande oportunidade de estar esclarecida, de estar conseguindo entender. Porque quantas pessoas que a gente chega para falar algo sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual, não consegue entender. Independe do seu grau de instrução e de formação. E se nós hoje temos esse entendimento, nós temos muita responsabilidade. Você falava aqui, muito será cobrado a quem muito recebeu. É a próxima palestra de quarta-feira. E é desse jeito. Nós temos a oportunidade de conseguir entender. Então, nós temos a responsabilidade de agir de acordo com o que nós estamos aprendendo. Assim sendo, a natureza dos nossos pensamentos, o tipo de nossas aspirações e o nosso sistema de vida, a se expressarem por meio dos nossos atos e palavras, pensamentos e atitudes, determinarão, sem dúvidas, a qualidade dos espíritos que, pela lei de afinidades, serão compelidos a sintonizarem conosco nas tarefas cotidianas e especificamente nas práticas mediúnicas. Fantástico essa passagem, né? Isso aqui é um esclarecimento que está nesse livro aqui, tá? Estuda a mediunidade desse médium chamado Martins Peralva, que daqui a pouco eu vou falar para vocês uma passagem que aconteceu com ele, com Chico e com Divaldo.
E ele vem nos dizer exatamente o que eu conversava há pouco, né? A natureza dos nossos pensamentos, as nossas ações determinarão com quem nós iremos nos sintonizar. E nós não iremos nos sintonizar apenas numa reunião mediúnica, no nosso dia a dia. Então, nós somos responsáveis por quem nós iremos atrair. E a nossa responsabilidade é maior porque as nossas atitudes de formas equivocadas, os nossos pensamentos de forma equivocada, além de trazer prejuízo para nós, porque somos responsáveis pelos nossos atos, né? Toda colheita é de acordo com o plantio, né? Então, se a gente planta o que não é bom, o que não é edificante, o que não é legal, a gente vai colher o quê? Além do mais, nós somos responsáveis, corresponsáveis, por continuar favorecendo o atraso daqueles irmãos que se comprazem nessas mesmas ideias e sentimentos. Porque não é algo assim difícil de acontecer, mas quem trabalha nas reuniões mediúnicas e nos livros a gente vê, muitas vezes o espírito chega revoltado, cheio de ódio, de rancor, por algo que realmente sofreu. E através da doutrinação é mostrado a ele que aquele sentimento não levará a nenhum local bom, que ele precisa se libertar para que ele siga a sua caminhada, e outras chances terão, enfim. E muitas vezes aquele espírito ele chega cheio de ódio e rancor daquele encarnado ao qual ele está obsidiando. E não é porque ele é um espírito ruim, é porque aquele que está sendo obsidiado deu brecha para isso, provocou isso. E é justamente isso que eu gostaria que a gente conseguisse entender, através da doutrinação nas reuniões mediúnicas, da doação dos fluidos de amor, de perdão, dentro da mediunidade com Jesus, o qual esse exemplo, né, que veio aqui não pregar através do verbo, mas pregar através da sua ação, e a gente mostrar que, olha o exemplo de Cristo, no seu momento final, o que ele pede. Qual foi o pedido dele? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a gente sempre falando, através dos doutrinadores, dos nossos pensamentos, dessa grandeza desse espírito puro que aqui esteve, e você convence aquele espírito sofredor. Você consegue convencer que ele precisa libertar-se, precisa continuar a sua caminhada, que o débito não é dele, mas se ele continuar naquela faixa vibratória, o débito passará a ser dele, e cada um pelas suas obras. E muitas vezes, algum tempo depois, alguns meses depois, eles voltam. Eles voltam na mesma situação. Eles voltam com o mesmo ódio, com o mesmo rancor. E não raras vezes eles dizem, eu libertei, mas ele me chama. Como ele chama? Como aquele que está sendo obsidiado chama o obsessor que estava se libertando? Através dos seus pensamentos e dos seus atos, do seu dia a dia. Então, a importância do que nós fazemos com as nossas vidas, com os nossos pensamentos e com as nossas ações diariamente. Nós somos responsáveis por nós e por todos que estão ali ao nosso lado, que por uma razão ou outra estão ali do nosso lado. E o inverso também é verdadeiro. Muitos perseguem, porque estão ainda muito doídos, porque estão muito sofridos, porque não conseguem perdoar atos que aquele ser que hoje está encarnado, em outra passagem, provocou. E consegue se libertar. E desiste de perseguir. Através de quê? Da atitude. Falando dessa passagem, eu gostaria de contar uma passagem de Divaldo. Divaldo sofreu por 30 anos a perseguição de um obsessor. Um obsessor ferrenho. Um obsessor que se utilizava dos fluidos do próprio Divaldo para provocar efeitos físicos. Tipo, empurrá-lo contra uma vitrine,
E Divaldo, como médium, que via, sabia, sentia, né? Certa feita, já era tarde da noite, toca na campainha da Mansão do Caminho, uma mulher com uma criança recém-nascida numa situação muito difícil, né? E quando ele desce as escadas e ele vai até lá, ela pede, seu Divaldo, eu vim pedir socorro, eu não aguento mais ficar. Ela morava numa casa, ela colhia lixo, né? E eles moravam numa casa de papelão, num abrigo de papelão, uma cabana de papelão. E aquela criança estava literalmente se alimentando de sopa de papelão, de resto de comida. Então a situação era deplorável, ela numa situação muito difícil. A criança, Divaldo relata que não parecia uma criança de tão desfigurada, e Divaldo acolhe imediatamente, segura a criança nos braços e diz que ela também será acolhida na Mansão do Caminho. E ao subir as escadas, o obsessor se apresenta para Divaldo. O obsessor que perseguia ele há anos. E diz, vai adotar isso com a criança? E Divaldo olha para ele e diz, eu já amo. E neste momento, sabe qual foi a reação do obsessor? Diz, agora eu desisto. Primeiro ele fez assim, você sabe quem é isso aí? Você sabe quem é isso aí? Com aquele espírito que estava recém-encarnado. É a minha mãe. Aquela criança, numa situação deplorável, era a reencarnação da mãe do obsessor que perseguia Divaldo há anos. E é quando Divaldo disse, então eu já amo. E quando ele diz isso, o obsessor diz, agora eu desisto. Vocês estão entendendo que nós somos responsáveis pelo que nós sentimos e pelo que nós fazemos? Do mesmo jeito que eu contei aqui, irmãos que não conseguem se libertar, porque o próprio obsidiado, ele chama, ele convida, porque ele continua com as atitudes de outrora. Ele continua com os sentimentos de outrora. As suas ações não são divergentes das ações que ele plantava anteriormente. Talvez mais disfarçada. O inverso também é verdadeiro. Então, que responsabilidade temos de todos nós? Será que só quem é médium passa por isso? Não. Nós temos que vigiar as nossas atitudes, porque, na verdade, todos somos médiuns. Alguns mais aflorados, outros não. Cada um de nós terá que construir sua própria edificação. Modifiquemos, então, os nossos hábitos, aprimoremos os nossos sentimentos, melhoremos o nosso vocabulário. Uma outra coisa interessante, né? O nosso vocabulário. Purifiquemos os olhos. Às vezes, nossos olhos são os olhos de julgar. Eu conheço um terapeuta oriental que, ao entrar no consultório dele, tem uma imagem assim, uma imagem de um oriental sentado com a mão nos olhos, outro oriental sentado com a mão nos ouvidos e outro oriental sentado com a mão na boca. E ele perguntou assim a mim, você sabe o que significa isso aqui? Aí eu disse, é porque a gente não pode ver, nem ouvir, nem falar. Aí ele riu e disse assim, não. Que os nossos olhos estejam fechados para ver a maldade alheia. Que os nossos ouvidos só escutem o que nos edifica. E que da nossa boca só saia algo para ajudar, não para julgar. É isso aqui. É justamente isso aqui. Melhoremos o nosso vocabulário. Purifiquemos os nossos olhos e exerçamos a fraternidade. Amemos e sirvamos. Estudemos e aprendamos incessantemente. Então, é uma tarefa incessante, diária, né? É realmente um alimento vital para o nosso espírito. Porque esse corpo, um dia ele vai perecer.
E o que vai restar? Quais os tesouros que nós queremos amealhar? Cabe a cada um. Cabe a cada um de nós. Certa feita, Chico estava em casa e ele levou uma queda muito grande. E ao cair, Emmanuel se apresenta. Quem já viu o filme de Chico? Emmanuel é aquela. Já viu? Emmanuel é uma figura firme. Não é um anjinho da guarda que está lá, firme. E que na hora de falar com firmeza, ele fala. Então, Chico leva uma queda. Quem de nós leva uma queda de no mínimo reclamar? Ele disse, agradeça, Chico. Chico disse, mas Emmanuel, agradecer de uma queda que eu levei. Agradeça, Chico. E na hora que você reclamar, você baixa a sua vibração. E os irmãozinhos que não gostam de você, você vai estar fatalmente atraindo eles. E assim em todos os sentidos. E assim no nosso dia a dia. Agradeçamos. Depois que eu vi essa passagem de Chico, eu estou tentando colocar em prática o que eu aprendi. Às vezes você vai dar uma coisa no trânsito. Minha gente, tem prova maior do que estar no trânsito? Não tem. Você é mexido o tempo inteiro para você sair da sua zona de equilíbrio. Né? Então, obrigada, Pai, porque o nosso irmão deve estar mais apressado do que eu. Não é? Obrigada, Pai, porque talvez ele não tenha visto que eu estou aqui nessa faixa. Porque a gente tem que cuidar da nossa vibração. O que o outro faz diz respeito a ele, não diz respeito a gente. Né? Então, precisamos deixar os milenários hábitos que nos cristalizaram o coração. Hábitos que a gente traz há anos. Como abandonamos a roupa velha. O sapato que não nos cabe mais. Aquela roupa que já não é mais, digamos assim, útil para a gente. Abandonemos os nossos velhos hábitos, né? Para que não caiamos sempre nesse vício de estar alimentando, retroalimentando esses hábitos que não nos levam a lugar nenhum. Falar do mediunismo, né? É falar de Kardec. Kardec também não acreditava, assim como tantos outros irmãos. Kardec era um homem de ciência, um filósofo, que não acreditava num mundo que fosse além deste mundo que nós vivemos. E foi aí que começou a ser chamado a ver os fenômenos físicos daquela época, que eram as mesas girantes. E nós não vamos entrar aqui nesse tema, né? Mas que cada um que está aqui presente, que lê um pouquinho o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, nós vamos saber que o grande despertar da humanidade para o espiritismo foi através das mesas girantes, né? E que Kardec não acreditava. Ele fazia parte da sociedade parisiense, da cúpula da ciência, dos homens letrados e estudiosos, e ele não acreditava. Ele dizia truque. E ele foi atrás, a gente não vai se estender aqui, ele foi atrás de ter a prova, ele começou a ter a prova dentro da casa dele. E quando ele começou a ver que ali existia um princípio inteligente, que não era um truque que alguém botava alguma coisa e batia lá, que respondia com coerência, ele disse, opa, tem alguma coisa estranha aí. Né? E quem era que provocava essas respostas? Quem era que dava essas respostas de forma inteligente? Eram os espíritos. Então, aí vem, através de Kardec, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do Evangelho, da Gênese, do Céu e Inferno, e de tantas outras obras que nós temos essa grata satisfação hoje de estar ao nosso alcance. As obras de André Luiz, que relata inúmeros casos acontecendo no mundo espiritual em concomitância com o mundo físico, né? E era isso que eu gostaria de falar para vocês, que a mediunidade de efeitos físicos, como ela se dá? Como essa mediunidade de efeitos físicos? A batida na mesa, a mesa que girava, era uma mediunidade de efeitos físicos? Sim,
era uma mediunidade de efeitos físicos. Aqueles médios que estavam ali, eles doavam o seu ectoplasma para que os espíritos conseguissem provocar. Eu tenho uma filha mais velha que na época estudava em Campina Grande. E ela já era espírita, eu sou espírita, eu fiquei viúva em 2007, e eu acho que uns 3 anos depois eu tive a grata satisfação de conhecer o espiritismo nessa encarnação. Eu acho que eu já conhecia antes, sabe? Porque eu tenho uma amiga que ela era espírita antes e eu era católica, e ela dizia assim, eu vou te levar no centro. Eu disse, vou nada, eu quero lá ir no centro. Enfim, eu fui ao centro, numa reunião, e eu gostei do que eu escutei. E depois ela fez assim, eu vou te levar na casa de uma amiga, que ela faz o Evangelho no Lar. E quando a gente fez o primeiro Evangelho no Lar na casa dessa amiga, que era um estudo do Evangelho, parecia que eu já era espírita, ou eu já era espírita há muito tempo, porque nada era novidade, né? E eu entro no espiritismo, e então meus filhos, a partir daí, eles passam a ser educados dentro da doutrina espírita. Ela, na época, com 11 anos, a do meio com 7 e um bebezinho, né? E ela estava já moça, estudando em Campina Grande, e certa feita ela liga para mim. Ela está sentada à noite, ela morava sozinha, ela estava estudando, e ela diz, mãe, primeiro ela mandou a foto da mesa e um rastro de água, de um lado ou outro da mesa. Ela fez, mãe, eu estava estudando, a minha garrafa de água estava do meu lado, e ela saiu de um lado para o outro da mesa. Né? Aí eu respirei, né? Ela era uma jovem na época, ela ainda é jovem, mas digamos que ela tivesse 22 anos, ou 23, era no começo da faculdade. Eu disse, filha, você sabe o que é isso, né? Perto da casa dela tinha centro espírita, ela morava num bairro onde existia um centro espírita de grande movimento em Campina Grande. Ele disse, olha, faça uma prece. E é algum irmão que está querendo se comunicar com você. Ele percebeu que através de você, ele consegue se comunicar. Mas você precisa conversar com ele e dizer que você, infelizmente, ali você não pode ajudá-lo. Mas faça uma prece e peça para ele se acalmar, que ao lado dele terá alguém que irá levá-lo para o local que ele necessita de socorro naquele momento. E assim ela fez. Então, o que aconteceu? Ela provocou? Ela estava pensando, eu queria tanto que essa garrafa saísse daqui para ali. Não, ela estava estudando. Mas a doação fluídica dela, por ser uma médium, por ser médium, e ela, sem saber nem que era uma médium de efeito físico, como ainda hoje acha que não é, ela doou os seus fluidos, era uma pessoa que faz o evangelho, é uma pessoa que tinha conhecimento, mas não foi consciente que ela liberou. Então, o irmão que precisava se mostrar assim, eu estou aqui, eu estou aqui do teu lado, tu não está vendo? Ele moveu a garrafa. E assim ela fez uma prece, ela ficou tranquila, morava sozinha, dormiu sozinha, que eu disse, ela vai para a casa das amigas hoje, na minha cabeça, né? Dormiu. Então, assim, essa é a doação, essa é a mediunidade de efeito físico. É necessário? Tem que ter esse não remédio? Não, gente. Existem vários tipos de mediunidade, várias formas, até quando a gente nem sabe que é médium, mas a intuição vem. E a gente fala, eu tive uma ideia. E menina, apareceu uma ideia na minha cabeça. É o que é isso? Do mesmo jeito que é uma ideia boa, pode ser uma ideia não seja tão boa. De acordo com o que você pensa, com o que você faz, com o que você pratica. Então, porém, convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre aqueles que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação. Então, um médium que tem uma mediunidade equilibrada em estudo, muito mais viável, ou é muito mais comum, ele desenvolver a sua mediunidade através de outro tipo de mediunidade, da psicografia, certo? Do desdobramento, né? Através da palavra, da escrita. Em geral, a faculdade mediúnica diminui num sentido à medida que se desenvolve outra. À medida que você começa a desenvolver outra mediunidade, da psicofonia, da psicografia, do desdobramento,
a mediunidade de efeito físico ela passa a ir diminuindo. E isso está no livro dos médiuns, não sou eu que estou dizendo. Isso está no livro dos médiuns, né? Como eu falei aqui, o livro que Kardec nos auxiliou, né? Através dos nossos irmãozinhos, e ele vem justamente falar disso. Rara ainda são aquelas que produzem os grandes efeitos, tais como suspensões de corpos pesados, batidas em mesas, batida nas portas, né? Transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Então, se você é um médium em equilíbrio, se você é um médium que estuda, é mais comum que a sua mediunidade seja desenvolvida de outra forma. Não necessariamente precisa mais dos efeitos físicos, né? E essa mediunidade, ela pode ser de forma voluntária ou involuntária. Como eu citei aqui há pouco, a minha filha de forma involuntária. Ela não estava nem pensando, mas aconteceu. E para isto, esses médiuns involuntários, ou seja, naturais, são aqueles em que a mediunidade se exerce sem que eles saibam. Eles não têm consciência da mediunidade que possuem. E muitas vezes o que acontece de anormal em torno deles não lhes parece de modo algum extraordinário. Porque veja, voltando ao exemplo que eu citei, não foi algo que assustou. Não aconteceu. Então, inconscientemente, sabia o que estava acontecendo, mesmo sem ter consciência do que ia acontecer. Essas coisas fazem parte da própria natureza, exatamente como acontece com as pessoas que possuem a segunda vista. As pessoas que possuem a segunda vista não é que elas olham e querem ver. Acontece naturalmente. E aqui eles vêm nos chamar a atenção que diz, e que elas nem suspeitam que tem essa mediunidade. Esses médiuns são dignos de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos desse tipo de mediunidade que possam chegar ao nosso conhecimento. Então, é uma mediunidade. Não é uma... Será que eu estou vendo coisa? É um tipo de mediunidade. Você provocou? Não. Você disse, eu quero ver, vou ficar olhando ali, vou ver a visão dupla? Não. Acontece. Entende? E é necessário que você verbalize, que você se explique e que você seja instrumento, né? Essa faculdade de efeitos físicos, ela não é por si mesma indício de um estado patológico. E o que eu achei super interessante nessa explicação é que diz o seguinte, então, muitos médiuns de efeitos físicos, eles adoecem porque eles doam a sua energia? Não. Muitas vezes não. As doenças, os estados patológicos daquele ser independem da sua mediunidade. Ele já tem uma fragilidade física, orgânica, independente do desenvolvimento dessa mediunidade. Ela apenas pode causar algum problema se a pessoa, tornando-se um médium consciente, ele passar a usar essa mediunidade de uma forma equivocada, irresponsável. Provocando, então, dessa forma, ele vai realmente provocar um desgaste excessivo, certo? Da sua energia, né? Então, ele fala aqui, ó. Ela apenas pode causar algum problema se a pessoa, tornando-se um médium consciente, abusar dela. Neste caso, pode ocorrer uma excessiva emissão de fluido vital, do ectoplasma, com o consequente enfraquecimento do organismo. Então, se eu tenho consciência que eu tenho uma mediunidade, e isso em qualquer outra mediunidade, não é, Silmara? Se eu tenho uma consciência que eu tenho essa mediunidade e eu vou irresponsavelmente usar essa mediunidade o tempo todo para o meu bel prazer, para a minha vaidade, mas eu quero, onde eu estou eu consigo dar comunicação. Existem vários pontos que nós precisamos deixar bem justo aqui e bem esclarecido da responsabilidade do médium. Do controle que o médium tem que ter da sua mediunidade. Ele não é um joguete na mão dos irmãos desencarnados. Ele precisa ser firme e consciente de quando, de onde e de como será utilizada a sua mediunidade. Então, se você é um médium de efeito físico
e você usa irresponsavelmente essa mediunidade, vai existir um desgaste orgânico. Aí vai. Porque você está provocando. Porque é uma doação excessiva do seu fluido vital. E assim, quem de nós aqui nunca escutou, outrora, há muitos anos atrás, na época de Kardec, e antes mesmo, na época do Cristo, as pessoas que eram tidas como bruxas, que falavam com o invisível, ou loucos. Dentro da psiquiatria, eu acho que eu não tenho certeza qual é o livro de André Luiz que fala justamente das doenças psíquicas. E ele fala quantos eram internados como loucos porque eram médiuns. Porque falava com o invisível, com o que não existia. Porque tocava em alguma coisa e a coisa quebrava. E hoje, na nossa época, eram tidos como loucos. E há 2000 anos atrás, e na época de Kardec, eles eram queimados como bruxos, como bruxas. Outros eram tidos como estavam possuídos pelo diabo, possuídos pelo demônio, e eles eram perseguidos. E muitos eram queimados, eram mortos, eram assassinados para destruir o diabo, que não existia o diabo. Então, assim, a história da mediunidade é algo doído e que é algo que não é de hoje, que não foi inventado por Kardec. Né? Porque quem não conhece o Espiritismo acha que é uma doutrina, não é inventado por Kardec. A gente vê na época do Cristo já existia efeitos mediúnicos. Né? Quando a gente fala em Pentecostes, o que foi Pentecostes? O que eram as línguas de fogo? Né? E muitos daquela época que falavam em línguas e que eram mal interpretados. Né? Então, meus irmãos, a mediunidade de efeito físico, ela tem a sua importância. Ela teve uma importância gritante na época do início do Espiritismo. Era necessário que ela se fizesse vista para que despertasse essa doutrina que existia um mundo além deste físico e que os nossos olhos físicos e materiais conseguiam ver. Foi de fundamental importância as manifestações de efeitos físicos, mas que elas não ficaram no passado. Elas existem ainda hoje. Mas com a evolução do médium, com a instrução do médium, ela vai paulatinamente sendo reduzida, porque não existe a necessidade. Você consegue escutar, você não precisa que a caneta ande, que a cadeira levante, que a mesa gire, ou que o copo saia de um lado, para mostrar que existe vida ali, além dos nossos olhos físicos. Mas cabe a cada um de nós aqui presente, encarnado e desencarnado, esse despertamento, essa informação através das obras, né, dos estudos, das palestras, né, das casas espíritas que estão sempre nos enchendo de informação. E cabe a cada um de nós colocarmos em prática a todo esse manancial que chega às nossas mãos. Que ela seja transformada realmente como instrumento da vontade de Deus. Que essa mediunidade chegue a cada um da gente como a ajuda do Mestre Jesus, através de nós, seres ainda inferiores, agindo aqui neste planeta. Que Deus, que o Mestre Jesus, que essa luz de amparo nos acompanhe aos nossos lares e que estejamos sempre com o nosso coração cheio do amor para colocarmos em prática o que nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Boa noite a todos.